Bom, meus amigos, se vamos falar de planejamento da demanda, precisamos entender o que essa função representa para as empresas, ou seja, por que as empresas fazem o planejamento da demanda. Planejar está associado à conciliação dos fluxos de informação com os contrafluxos de produtos e serviços numa cadeia de suprimentos. O problema é que muitas vezes esses fluxos têm um desbalanceamento temporal e de recursos. Então, a primeira ideia associada ao planejamento da demanda é a necessidade de conciliação. O problema é que, normalmente, o tempo que o cliente disponibiliza para a empresa mobilizar seus recursos para atender os seus anseios, desejos e necessidades, em geral, é muito menor do que o que a empresa precisa. Então, há uma necessidade de antecipação dos fluxos de produtos e serviços na cadeia para que na hora que o cliente tem a demanda, você possa atendê-lo adequadamente. Então essa é a primeira ideia. O cliente ele não vai dar tempo para a sua empresa mobilizar todos os recursos de suprimento, de produção e de distribuição para atendê-lo. E você precisa fazer a antecipação desse movimento. A segunda ideia associada ao planejamento é que você não precisaria fazer essa antecipação se você tivesse recursos infinitos. Quer dizer, se você pudesse transportar o quanto você quisesse a qualquer momento, se você pudesse produzir o quanto você quisesse a qualquer momento, se você tivesse capital infinito para manter grandes quantidades de produtos em estoque, você não precisaria antecipar os desejos do cliente. Na hora que ele demandasse o produto ou serviço, você teria capacidade para atendê-lo. O problema é que nenhum acionista vai entregar para você, executivo, recursos infinitos. Ele vai querer que você, com recursos limitados, consiga tirar o máximo proveito e atender o cliente da melhor forma possível ao menor custo. Então, a segunda ideia associada ao planejamento é essa limitação de recursos que você tem para poder atender os desejos do cliente. Então, você precisa lidar com a necessidade de antecipação dos fluxos de produtos e com o desbalanceamento de recursos ao longo do tempo, com recursos limitados. Resumindo essa nossa conversa, a gente pode dizer que o planejamento tem três grandes funções para a empresa. A primeira função é uma função de curto prazo. Quer dizer, para eu atender a demanda da próxima semana, eu já tenho os recursos estabelecidos. Eu já tenho uma determinada capacidade de produção, eu já tenho uma quantidade de produtos em estoque, eu tenho uma capacidade de distribuição e eu preciso organizar esses recursos da melhor forma possível para atender a demanda da semana que vem ao menor custo possível. Então essa é a visão de que no curtíssimo prazo os meus recursos já estão definidos e eu preciso organizá-los da melhor forma. Agora, num mercado em crescimento, que é o mercado de bens de consumo no Brasil nesse momento, principalmente pelas entradas das classes C e D no mercado consumidor, vai chegar um momento que, por melhor que você consiga organizar os seus recursos, eles ainda assim não serão capazes de atender a demanda do mercado. E se você não atender a demanda do mercado, certamente o concorrente o fará. E aí, uma vez o market share conquistado pela concorrência, vai ficar mais caro para a sua empresa ir lá e reconquistá-lo. Então você precisa também, a partir de um bom planejamento da demanda, enxergar qual é o momento no futuro que, por melhor que você seja capaz de organizar os recursos que você tem hoje, eles não serão suficientes para atender a demanda do cliente, para que você possa antecipar a aquisição de recursos adicionais e aí com isso continuar atendendo a demanda do mercado. Então é uma função de longo prazo do planejamento. E tem uma terceira função que está diretamente relacionada com a lógica de marketing, de encolhimento do ciclo de vida dos produtos, que é perceber que hoje os recursos que você tem disponíveis para atender a demanda do mercado talvez não sejam os melhores recursos para a demanda futura, para uma nova necessidade do mercado. Então, como o mercado está em constante evolução e a empresa tem uma lógica de inovação, de lançamento de novos produtos, de entrada em novos mercados, você precisa o tempo inteiro verificar se os recursos que a empresa tem são os recursos mais adequados para atender a demanda do mercado. Então, essas são as três funções do planejamento da demanda e aí a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre cada uma delas.